falo que apesar dos caras não se bicar com o treinador, o time do Flamengo é muito bom tecnicamente. Tá com uma grande preocupação na cabeça. Como marcar Bruno Henrique? É você deixar um volante, colocar uma marcação individual nele. O que eu faria? Eu colocaria o Luan, velho. Ó, Luan, você vai ter que fazer os jogos da sua vida, aí você vai marcar esse cara aí. Ou será que não? É isso aí, galera. Chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos acompanhar o desespero de um São Paulino ao perceber que Bruno Henrique está em evolução. Para ele, o time tricolor tem que se preocupar na marcação do jogador rubro-negro. Vamos acompanhar o que ele falou sobre Bruno Henrique. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, vamos curtir os vídeos. Isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Bastante coisa pra gente falar. Galera, primeiramente eu quero falar mais um pouquinho de Botafogo e Flamengo ontem. Clássico no Engenhão, estádio 90% do público torcedor do Botafogo. E o Flamengo mostrou personalidade, cara. Venceu o Botafogo, líder do campeonato lá dentro. Né? O Botafogo estava com um retrospecto de 11 jogos pelo Brasileirão na casa deles e tinha ganhado os 11. Tá? O Flamengo foi lá e ganhou. Por isso que eu falo que apesar dos caras não se bicar com o treinador, o time do Flamengo é muito bom tecnicamente. E não tem só isso. Fisicamente, o time do Flamengo é forte também. Podemos citar os dois zagueiros, o Gerson, Bruno Henrique é forte fisicamente, Pedro. Então, isso dá uma preocupada, cara. O São Paulo, como eu vim falando para vocês, o São Paulo vai ter que fazer 2 partidas do nível que fez, por exemplo, contra o Palmeiras. Tanto fora de casa como em casa, para ficar com o título. Né? Aí eu quero deixar uma pergunta para vocês no começo do vídeo aqui. Tá? Eu vejo 2 possibilidades aí do São Paulo conseguir parar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique cai pela esquerda, é a válvula de escape do Flamengo, ele abre espaço, finaliza bem também. Né? Ontem fez um golaço contra o Botafogo. Ele cai do lado esquerdo, né, do ataque do Flamengo, ou seja, vai cair do lado do Rafinha, lado direito do São Paulo. Né? Vai trombar com o Rafinha, vai ter os duelos com o Rafinha. E aí, galera? Como parar o homem? Será que o Rafinha vai conseguir parar o homem sozinho? O Bruno Henrique? O que vocês acham? Na minha opinião, o Rafinha sozinho não vai conseguir parar ele. Porque o Bruno Henrique é veloz, né? É forte fisicamente e tem habilidade. Eu vejo 2 alternativas. Eu me lembrei, né? Lá no jogo do Maracanã, o Bruno Henrique jogou. O São Paulo foi jogando no Maracanã. O Natan, velho, deu até conta do recado, né? Uma vez ou outra o Bruno Henrique passava a ele, né? Só que o Natan também é forte fisicamente. E meio que o Bruno Henrique não brilhou naquele jogo contra o São Paulo. Uma alternativa, tá? Depois eu quero saber outra alternativa de vocês para marcar o Bruno Henrique. A outra seria você jogar com 2 volantes de contenção, 2 marcadores, um exemplo, Luan e Maia. Pegar o Luan, que é o nosso melhor marcador, falar, Luan, cara, você vai ter que dar combate nele. Não deixa esse homem jogar. Falar do Luan, por exemplo. Luan, fica no cangote dele. Deixa nos comentários a melhor alternativa que você acha. Tá? E vocês podem ter certeza. De ontem, né? Flamengo e Botafogo. Tá com uma grande preocupação na cabeça. Como marcar Bruno Henrique? Bruno Henrique que vai jogar do lado do Rafinha lá. E aí, como marcar Bruno Henrique? Tomara que o Dorival tenha assistido ontem esse jogo, né? Flamengo e Botafogo aí, pra ele... Porque agora, só daqui 10 dias volta o Brasileiro aí, né? O São Paulo vai ficar 10 dias sem jogar e a gente não vai poder ver mais nada, nem do São Paulo como do Flamengo, né? Quando voltar o futebol vai ter uma rodada do Brasileiro e já começa as finais da Copa do Brasil, né?
E todo mundo que assistiu não tem como, cara. Tá preocupado com o Bruno Henrique lá, em cima do lado do Rafinha, né? Como marcar, Jova? Olha, galera, seguinte, velho. A única vez que a gente usou 3 zagueiros não deu certo. Foi contra o Grêmio, correto? De 2 para 3 zagueiros. Eu entraria com 2 volantes de ofício, 2 volantes de marcação, né? Deixando um especialmente marcando o lado direito, né, da nossa defesa, o lado esquerdo do ataque do Flamengo. Para esse jogador auxiliar o Rafinha na marcação do Bruno Henrique. Acho que é claro para todo mundo que sozinho o Rafinha não vai conseguir marcar o Bruno Henrique. Vamos lá, o Bruno Henrique é rápido, é habilidoso e é forte fisicamente. Aliás, o time do Flamengo não é só bom tecnicamente falando. O time do Flamengo é forte fisicamente também. Aliás, né, São Paulo, vamos botar, o Dorival, jogadores fortes fisicamente. Nada de botar, colocar Nestor nesses jogos contra o Flamengo. Não dá. O time do Flamengo é muito forte fisicamente. Bruno Henrique, Pedro, Gerson, tudo jogador forte. Os zagueiros do Flamengo. Eu já estava vendo o Bruno Henrique como o jogador mais decisivo do Flamengo. Vocês que me acompanham sabem disso que eu estava falando. Aliás, eu falei muito, né? Tempos atrás aí, quando o Bruno Henrique estava machucado, voltando de contusão, que eu gostaria muito dele no São Paulo, né? Mas com o que ele tá jogando bola no Flamengo agora, ele vai renovar certamente lá, né? Então é isso, galera. Eu acho que vai ter que ter uma marcação individual nele, não deixar mano a mano o Rafinha com ele, né? A gente viu contra LDU, o Rafinha infelizmente não conseguiu marcar aquele lado lá. O atacante da LDU e muito menos o Bruno Henrique. Ou mudar o lateral, Jova, não seria uma solução? Mas que lateral nosso conseguiria marcar o Bruno Henrique? O Rafinha para mim está sendo muito importante na postura de capitão dentro de campo, né? Tá sendo muito importante. Agora, que lateral nosso conseguiria marcar mano a mano o Bruno Henrique? Para mim, nem o Natan, que é forte fisicamente, conseguiria marcar o Bruno Henrique, né? Por conta do Bruno Henrique ser muito rápido e habilidoso. Então é isso aí, galera, o desespero do São Paulino, né? Vamos deixar o canal dele aí na descrição, o link do canal dele, para todo mundo se inscrever e acompanhar o seu trabalho, né, Jová Tricolor. Então ele está aí desesperado, tentando achar uma forma para marcar Bruno Henrique do Flamengo. Ele que acompanhou as últimas partidas do Flamengo e viu o atacante rubro-negro ganhar sozinho do Botafogo a última partida. O craque fez 2 gols, todavia um estava impedido e, mesmo assim, o Flamengo conseguiu vencer o líder do campeonato. Muitos não estão merecendo discutir essa questão do se o Flamengo mereceu vencer o Botafogo ou não, né? O Flamengo que jogou muito bem, o Botafogo também jogou bem, foi uma partida muito disputada. Mas o nosso Mengão foi superior durante toda a partida. Claro, deixou alguns espaços, o Botafogo criou também e poderia até ter saído empatado aquela partida. O Flamengo deu algumas vaciladas na defesa. E muitos aí discutindo essa questão da evolução do Flamengo. Será que o Flamengo vai continuar jogando bem? Essa é uma questão a ser discutida, porque o Flamengo tem oscilado bastante nos campeonatos, principalmente porque Sampaoli não tem repetido a equipe principal nas partidas. Todos os jogos que Sampaoli esteve à frente do Flamengo, ele mandou uma equipe titular diferente, não repetiu nenhuma vez. E vai ter que mudar novamente no próximo jogo, que é contra o Atlético Paranaense, porque Bruno Henrique está suspenso, não vai jogar. Quem deve voltar ao time vai ser Gabigol. Provavelmente Gabigol e Pedro formarão aí a dupla de ataque. Gabigol insatisfeito, né? Então aí é o desespero do São Paulino. Ele sabendo que Bruno Henrique é muito importante para o Flamengo por ser um jogador bastante rápido, veloz, habilidoso e um jogador forte, né? Tem estatura. E para parar ele ali no lado esquerdo do Flamengo, no caso, lado direito do São Paulo, vai ser muito complicado. Ele aí dá várias opções, colocar 2 jogadores ali no lado direito, colocar um volante para marcar, fazer a marcação individual. Enfim,
Acredito eu que todos os São Paulinos estão acompanhando essa evolução de Bruno Henrique, sabendo que ele é o principal jogador do Flamengo nesse momento, estão preocupados, porque de fato ele pode fazer a diferença nessas duas partidas, principalmente, penso eu, na segunda, viu? Porque se o Flamengo fizer uma boa partida e vencer o São Paulo no jogo do Maracanã, a segunda partida que Bruno Henrique ainda pode se destacar ainda mais, porque o São Paulo vai ter que partir para cima do Flamengo, porque estará jogando em casa e atrás do resultado. E Bruno Henrique, sendo lançado com velocidade, pode ser sim o diferencial, principalmente na segunda partida. Mas por quê? Na primeira partida, o São Paulo não vai se mandar de qualquer forma para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Isso todos nós sabemos. Não é porque é o São Paulo, mas sim porque todos os adversários respeitam o Flamengo no Maracanã. Por mais que o time carioca não esteja em uma boa fase, por mais que o time esteja em um momento bastante conturbado, mas o Flamengo no Maracanã é forte. Isso não tem o que discutir. A torcida empurra de verdade. Então o São Paulo vai jogar mais retrancado, vai jogar mais no contra-ataque o primeiro jogo para tentar pelo menos um empate, né? O São Paulo saindo com o empate do Maracanã é mesmo que ter vencido. Já o segundo jogo, não. O segundo jogo, independente do resultado do primeiro, o São Paulo vai ter que mandar. Vai ter que ir para cima do Flamengo porque está jogando com seu mando de campo com o apoio da torcida. Então, é nesse momento que Bruno Henrique pode ser fundamental para as arrancadas, para os contra-ataques e fazer com que o Flamengo saia vencedor nesses dois jogos. Vamos torcer que ele continue evoluindo e continue atuando dessa forma, que com certeza Bruno Henrique vai ser o diferencial para o nosso Mengão nesse restante de temporada. E aí, nação rubro-negra, o que fazer para parar Bruno Henrique no Flamengo? Participa aí, deixando a sua opinião nos comentários.